Meu nome é Sérgio dos Passos Ramos. Eu sou aluno da 4ª turma da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, também chamada de Medicina da Unicamp, dizendo de uma maneira mais fácil. Bom, o motivo de eu estar aqui hoje é para contar a minha experiência, vejam bem, é a minha experiência, tá? Porque eu fui testemunha do início dessa universidade e do início dessa faculdade. A Unicamp foi criada em 1966, e a minha turma entrou na faculdade em 1966. A faculdade chamava Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, FIMUC, assim que a gente chamava a escola. Mas quando a gente entrou, já foi criada a universidade, quase logo depois que nós entramos. Então, na verdade, durante os 6 anos que eu participei da história da Faculdade de Ciências Médicas e da Unicamp, eu vi nascer a universidade. E por isso que eu pedi para falar para vocês algumas coisas hoje, até porque eu sou testemunha dessas coisas, e testemunha viva. Ou seja, eu vivi todos os momentos que eu vou dizer para vocês. Tá? Eu vou tomar o cuidado de não colocar posições políticas e colocar simplesmente fatos que ocorreram. Tá? Como todos sabem, em 1966, nós estávamos já no 2º ano do chamado governo militar, que começou em 64, e logo que eu entrei, eu fui, vamos dizer assim, convidado por colegas para participar da política médica, vamos dizer assim, da política acadêmica. Como é que era isso? Né? Precisava ser esquerdista para entrar? Não era. Era assim, toda a turma que entrava, os mais velhos, eles localizavam pessoas que estivessem disponíveis, que tivessem um perfil. Que tipo de perfil? Um perfil político? Não era um perfil político, era um perfil de colaborar com a instituição que havia, que era a Faculdade de Ciências Médicas, com a própria universidade, e colaborar com o nascimento das organizações acadêmicas. Né? Então, logo que eu entrei, me convidaram para ser diretor cultural do CAAL. O que é o CAAL? Para quem conhece a faculdade, o CAAL é o Centro Acadêmico Adolfo Lutz. Como existiam diversos centros acadêmicos, cada faculdade tinha um, o nosso era o CAAL. Para vocês terem uma ideia, todos os emblemas da universidade, da faculdade de medicina na época, eram os emblemas que o CAAL tinha, que o CAAL usava, que o CAAL desenhava, né? O microscópio, a pessoa olhando no microscópio, o emblema da faculdade, FIMUC, Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, tudo aquilo era produzido pelo CAAL. Eu fui convidado para ser diretor cultural. Né? Logo depois, eu fui convidado para ser 2º vice-presidente. Quer dizer, eu dei uma subir de posto, vamos dizer assim. E eu até vou ler aqui para não ter dúvida. Em 1968, tá, que é o mesmo ano do ato institucional número 5, eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Adolfo Lutz. A legislação da época, ela precisava afastar as organizações estudantis e colocar organizações estudantis no lugar daquelas. Então, ela tirou o nome Centro Acadêmico, que era usado em todo o Brasil, e trocou por Diretório Acadêmico. Então, ao mesmo tempo que eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico Adolfo Lutz, eu fui eleito presidente do Diretório Acadêmico Adolfo Lutz. Como é que funcionava a relação entre o Centro Acadêmico e a Faculdade de Ciências Médicas? Na verdade, isso eu estou falando dos 6 anos que eu estive na escola, certo? Qualquer coisa depois disso, eu não sei. Estou falando do que eu vivi. Antes de vir aqui falar com vocês, eu conversei com alguns presidentes, ex-presidentes de centro acadêmico, antes de mim, para ver se reavivava a memória. Afinal de contas, fazem 55 anos, 56 anos que isso ocorreu. E eles corroboraram essas minhas memórias. Vamos lá.
O centro acadêmico, ele sempre foi uma instituição de auxílio à instituição oficial, que era a Faculdade de Ciências Médicas, a Faculdade de Medicina, sempre foi. E a própria universidade, entendeu? A primeira sede do centro acadêmico foi alugada, quem pagava o aluguel era a universidade. Um exemplo, né? A segunda sede, que eu já vi que tem alguns colegas aí que já fizeram, que depuseram nessas memórias, que falaram, também foi feita através de verbas da faculdade, verbas que eram dirigidas pela universidade, pela faculdade, aos diretórios acadêmicos, certo? Às organizações estudantis. Por que isso era importante? Isso era muito importante porque a organização estudantil, ela fazia uma série de coisas de apoio ao aluno que a faculdade não podia fazer, porque a faculdade é uma faculdade estadual. Ela dependia de leis, decretos, autorizações do governo, mas a entidade estudantil podia. Vou dar um exemplo para vocês, que esse vai ficar na memória de muitos. Por exemplo, os livreiros, que eram aquelas pessoas que vendiam livros para os estudantes de medicina, eles pediram para o diretor da faculdade, ou para o reitor da universidade, não sei, para colocar estandes, né, de venda de livros dentro da faculdade. Em troca, claro, de um pagamento em dinheiro do aluguel. Pois bem, a faculdade, desde o início, a universidade, desde o início, definiu o seguinte: esse aluguel será pago em livros. Para quem vão os livros? Para a biblioteca da escola? Não, a escola era rica. A escola era estadual, ela tinha verbas. Não. Vão, e agora é uma coisa assim, extremamente assim, emotiva, vão para os alunos que não puderem comprar os livros, para os alunos necessitados. Só que isso não podia ficar na mão da escola. Isso ficava na mão do centro acadêmico. Então, quem administrava isso era o centro acadêmico. Vou dizer uma coisa, que eu estou dizendo com a minha palavra, eu nunca soube de um dos colegas que era beneficiado por isso. Isso era feito de uma maneira tão assim, não vou dizer confidencial, de uma maneira tão confidencial que a gente não sabia. Não cabia a gente saber. A outra coisa, então, isso já foi assim, um grande exemplo de como a entidade estudantil ajudava a escola e a escola ajudava a entidade estudantil. Era uma simbiose entre os dois, era muito importante isso. Uma segunda coisa que a gente sabia, que eu vi também, e vivi tudo isso, porque eu vivi antes do centro acadêmico e continuei vivendo depois, até o sexto ano, é que nós tínhamos uma gráfica. E essa nossa gráfica tinha uma alta capacidade de impressão. Nós tínhamos um parque gráfico. E grande parte das publicações de ajuda ao ensino era produzida na nossa gráfica, pelo nosso centro acadêmico. E a gente cobrava dos estudantes da faculdade o valor simbólico do custo, que era o custo da tinta e o custo do papel. Essa gráfica, é claro que naquela época, muita gente ficava olhando essa gráfica, porque ela também tinha a capacidade de produzir outros tipos de documentos. Mas no todo o tempo que eu tive à frente do centro acadêmico, ou fiz parte do centro acadêmico, tudo que foi produzido nessa gráfica era dirigido diretamente à Faculdade de Medicina ou à universidade. Era o segundo assunto. Um terceiro assunto é, por exemplo, quando foi criada a residência médica na Faculdade de Ciências Médicas, a primeira residência, a lei dizia que a faculdade deveria fornecer comida para os alunos. Certo? Comida. O que fez o reitor da época, aliás, foi o diretor da Faculdade de Medicina, os dois. Nessa época eu era o presidente, me chamaram e falaram assim, eu preciso no refeitório. Por quê? Fazer um refeitório numa faculdade significava você gastar muito dinheiro, você fazer licitação, mas fazer um refeitório para 10, 20 médicos, né, formados, já residentes, era uma coisa que o centro acadêmico podia fazer. Isso nós fizemos. Toda vez que a gente fazia uma coisa dessa, a gente usava essa estrutura para ajudar os outros estudantes da faculdade. Então, esse refeitório, ele serviu de refeitório também para os estudantes da Faculdade de Ciências Médicas. O residente tinha comida de graça.
E aí, na minha época, eu, minha diretoria, os outros colegas que, assim, gravitavam em torno da gente, ainda tivemos uma ideia. Durante a noite, por que não fazer um lugar de encontro dos estudantes da faculdade? E foi o que ocorreu, e que eu vi que um dos colegas falou na solenidade da reformatura. Quer dizer, o centro acadêmico era, durante o dia, um lugar de produção de material, para o material impresso, almoço para o estudante residente, para o médico residente, almoço para o estudante, e durante a noite um centro de encontro. Muito importante na formação nossa como médico e na formação daquele núcleo que começava a se formar em Campinas, que era a Unicamp. Essa é a verdade. Que nós tínhamos na época a Universidade Católica, que não era PUC ainda, era a Universidade Católica, e nós tínhamos a Universidade Estadual, que estava nascendo. Uma outra coisa que o Centro Acadêmico fez, desde os primeiros momentos das turmas, foi criar o coral da Unicamp, que não era da Unicamp, era o coral da Faculdade de Medicina. Esse coral foi regido por um professor nosso. Esse coral chegou um momento que o coral cresceu tanto, que ele recebeu apoio da universidade. Quando eu falo faculdade, eu falo universidade. Quando eu falo universidade, eu falo faculdade. Não era separado, né? A Unicamp era a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Medicina era a Unicamp. Recebeu apoio financeiro, nós contratamos um maestro. E veja, isso foi o início da Faculdade de Música da Universidade Estadual de Campinas. Isso nasceu da ideia de alguns colegas da primeira turma, da segunda turma, da terceira, da minha turma. E esse coral da Faculdade de Medicina foi o embrião da Faculdade de Música. Eu lembro que quando foi criada a Faculdade de Música, eu, lá no Centro Acadêmico, eu recebi uma carta de agradecimento do professor Brigger, que era o coordenador das entidades, das escolas, dizendo o seguinte, que ele agradecia ao Centro Acadêmico Adolfo Lutz a criação, um dia, do coral da Unicamp, embrião da Faculdade de Música. Isso é uma coisa tão importante a gente dizer, porque quando a gente começa a trazer a ideia política, a história política para isso, a gente vai ter um monte de contaminações, né? Porque de esquerda, de direita, é isso, é aquilo, comunista, etc. e tal. Não havia contaminação. Essa é a grande verdade. Nós éramos estudantes, ela era uma escola que estava nascendo, e nós usamos de toda a nossa capacidade para ajudar aquela escola. E aquela escola usou de toda a capacidade para nos ajudar. Uma coisa muito interessante. Bom, da mesma maneira que a gente tem histórias, assim, vamos dizer, alegres para contar, a gente tem histórias tristes. Uma coisa que eu ouço muito falar, mas como eu disse no início, eu vou me ater aos fatos que eu vivi, não os fatos que eu tomei conhecimento. O que se dizia na época é que o reitor, o fundador da universidade, o professor Seferino Vaz, tinha alguma coisa contra os estudantes, que talvez o primeiro diretor da Faculdade de Ciências Médicas, da Faculdade de Medicina, que eu conheci, o professor Almeida, também tinha. Não, e eu fiz questão de conversar com alguns colegas anteriores a mim, e eles dizem a mesma coisa. As relações entre a reitoria, o reitor, o professor diretor da Faculdade de Ciências Médicas, e a grande maioria dos professores da faculdade era baseada principalmente na simbiose, na necessidade mútua de apoio. E isso é uma coisa que eu faço questão de dizer. Nós estávamos criando uma universidade completamente diferente de qualquer universidade do Brasil. Era uma universidade onde o princípio básico era a democracia. Reitores eleitos, meu Deus, nós estamos falando do quê? Em 1966, 67, 68, chefes de departamento eleitos, com voto dos alunos e dos funcionários. Era isso que nós estávamos criando. Nós estávamos criando uma universidade para o futuro, aberta, democrática, que tivesse uma inserção na sociedade e da sociedade. Era diferente, entendeu? Era isso que nós estávamos fazendo. Bom, na minha vivência, e eu lembro muito bem disso,
no ano de 68, se não me engano, 67, 68, foi constituído o conselho diretor da Unicamp, da universidade inteira. E o professor Zeferino me chamou na sala dele e falou assim: você vai ser o representante dos alunos. Professor, você vai ser. E por que era eu? Primeiro, que eu era da Faculdade de Medicina, que era a primeira. Segundo, que eu já tinha uma relação com o professor Zeferino, com os diretores de faculdade, que era uma relação, não era de confiança, era uma relação de confiança. Entendeu? Eles sabiam quem eu era. E terceiro, que eu era o líder do momento. Quer dizer, eu não fui escolhido porque eu era simpático, porque a minha família era conhecida de alguém, porque eu pertencia a Campinas, não sou de Campinas, sou de São Paulo. Eu fui escolhido porque eu era o da vez, vamos dizer assim. Quando eu fiz parte do conselho diretor, eu lembro tão bem disso, mas tão bem disso. Eu lembro do Landau, do professor Almeida, diretor da Faculdade de Ciências Médicas. Porque ele me pegava lá em Campinas. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu era um estudante, filho de uma família de classe média, primeiro filho de 9 filhos. Meu pai tinha mais com o que se preocupar, não tinha dinheiro, não tinha carro. Não existia passe escolar na época. O professor Almeida me pegava com o Landau dele e me levava nas reuniões do conselho diretor, quer elas fossem em Rio Claro, em Limeira, em Barão Geraldo. Eu lembro do professor Zeferino Vaz, reitor da universidade, me levando no carro da reitoria para São Paulo, para conhecer o governador do estado, o governador Laudo Natel. E ele me apresentou a ele, dizendo assim: esse é o aluno que representa o corpo docente da minha universidade. Isso, na época que nós estávamos, era um trunfo. A escola se afastou. Era a regra do professor Zeferino. Atribui uma frase a ele, mas eu nunca ouvi essa frase da boca dele. Que ele dizia que dos comunistas dele, quem tratava era ele. Ele falava: dos meus comunistas, quem trata sou eu. Eu nunca ouvi essa frase. Dizem que ele falava. Mas, na verdade, o que ele disse, e ele disse com toda a força que ele tinha junto ao governo do Estado, é: nessa universidade, ninguém entra para pegar estudante, porque estudante não é criminoso. Isso é emocionante, gente. Claro que, devido aos cargos que eu tinha, é evidente que a polícia da época andou atrás de mim. Durante muito tempo, eles tentaram entrar na faculdade. A faculdade que eu estudava era na Maternidade de Campinas, onde hoje é a Maternidade de Campinas, tá? Que foi cedida para a Faculdade de Medicina. Nós fizemos os 2 primeiros anos lá na maternidade. E ela quando ela foi cedida, a gente estudava lá e a polícia tentava entrar lá para me entregar uma intimação para eu depor. Era isso. E naquela época, procurava-se criminosos. Mas, pelo menos, volto a dizer, durante os 6 anos que eu estive na Faculdade de Medicina, eu não conheci nenhum criminoso entre as pessoas que estudaram lá. Não havia criminosos políticos. Se alguém fala que havia, não havia. Como não houve? Olá, eles tentaram me intimar, não conseguiam, porque o reitor não permitia, o professor que coordenava o Instituto Básico, era o professor Hadler, não permitia, mas um dia a intimação chegou nas minhas mãos. E estava lá claro, né, comparecer no dia tal, a tal hora, no Departamento de Ordem Político-Social, chamado DOPS, né, conhecido pela história, na delegacia da Avenida Andrade Neves. Imediatamente eu peguei eu tinha 20 e poucos anos, quer dizer, eu era um garoto, né, eu tinha a idade que hoje meu neto tem. Assustado, né, até porque eu não tinha feito nada e eu sabia o que poderia acontecer comigo. Eu levei aquilo ao reitor, e o reitor chamou o professor Hadler, e isso me emocionou, e falou: Hadler, você vai com o Sérgio. E ele foi. Vejam,
O primeiro professor da Faculdade de Medicina, o professor Hadler, é o primeiro professor da Faculdade de Medicina. Ele foi professor contratado antes de qualquer outro. Ele foi antes de ser criada a própria faculdade. Professor de histologia nosso. Ele foi comigo na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, a minha impressão do que eu lembro da época é que aquilo era cinza, né? Todo mundo me esperando. Eu lembro que os meus amigos da época falaram, vai de Japão. Por que a gente ia de Japão? Porque se apanhasse, era um pouco, vamos dizer assim, sei lá, abafado. O professor Hadler não me abandonou um minuto. Chegou uma hora que eu não lembro se era um delegado, um investigador, quem é que estava fazendo, eu fui apenas identificado, origem, nome do pai, nome da mãe, se eu tinha alguma convicção política, se eu pertencia a algum partido político. Não tinha, não pertencia a partido político, nem legal, nem ilegal, não tinha. Que eu era, e que eu falei nesse depoimento, que eu era estudante da Faculdade de Medicina, e que tinha sido eleito lá para as organizações estudantis. Tem uma hora que a pessoa que estava conversando comigo falou, bom, agora, professor, agradecemos a sua colaboração, agora nós vamos levá-lo para ele ser fotografado. E o professor foi comigo. Ele foi comigo. Ele não largou do meu braço nem na hora da fotografia. Ele ficou a um palmo. O que eu penso disso hoje, que eu tenho 74 anos de idade? Naquela época eu tinha 20. Eu penso o seguinte, preservaram uma pessoa que fui eu. Porque a gente não sabe o que poderia acontecer comigo naquela época, se eu tivesse sido preso, indiciado, tivesse que responder por coisas que eu não tinha feito, porque de fato eu não tinha feito. Ninguém tinha feito, pelo menos na época que eu passei por lá. E o professor Hadler foi comigo. Então, uma coisa que eu queria deixar bem claro, e foi por isso que eu pedi para o Ivan Amaral fazer esse tipo de entrevista comigo, porque eu ia fazer junto com a quarta turma, é dizer o que eu vivi. A universidade cresceu com o apoio dos alunos e precisando do apoio deles, e o apoio foi, no meu entender, na minha visão, essencial. Certo? A faculdade nos apoiou nas coisas mais difíceis que nós tínhamos. Houve problemas? Onde não há problemas? Vocês querem? Vou dar um exemplo, como médico. Não há problemas entre marido e mulher? Não há problemas entre filhos e pais? Mas todos os problemas puderam ser resolvidos de uma maneira extremamente pacífica e didática. Nós estávamos construindo uma nova universidade. Nós estávamos construindo uma nova faculdade de medicina. Isso foi o que eu vivi na faculdade. Dizer que alguns professores eram contra os alunos, que havia partidos dentro da escola de alunos, eu tenho certeza que não havia. A gente pode dizer, tinha gente que era mais à esquerda do que o que era menos à esquerda. Eu lembro uma frase aí que todo mundo fala, quer dizer, a gente tem que ter medo das sociedades onde os jovens são conservadores e os velhos são revolucionários. Porque isso é contra a própria definição biológica da vida. Quando a gente é jovem, a gente vai conquistar, né? Conquistar novos espaços, conquistar novas células, conquistar mais oxigênio, vamos falar como médico. E quando a gente é velho, a gente administra o que a gente conquistou. Então, que houvesse ideias, sei lá, de esquerda, poderia haver. Tem, na história da faculdade, assim, a faculdade, o nosso centro acadêmico, ele nunca participou das organizações estaduais da época, que eram União dos Estudantes, mas que alguns colegas da faculdade foram nos congressos, foram, como iam de todas as faculdades do estado de São Paulo e do Brasil. Tem um outro lance interessante da escola, da faculdade, e esse já está nos anais, porque tudo que eu estou falando hoje, talvez nunca tenha falado assim, com essa sinceridade que eu estou falando. Então, eu falo o que eu vivi, várias vezes já falei isso hoje. Falo o que eu vi, que eu sou testemunho.
foi motivo de uma briga na escola. Eu tenho aqui a data, em dezembro de... Sim, no dia 10 de dezembro de 1968, então veja, em vigor, ato institucional número 5. O professor, doutor Zeferino Vaz, reitor da universidade, criou a comissão do anteprojeto do estatuto. Veja, era a hora que nós íamos escrever a história do futuro. Nós íamos dizer o que naquela universidade nova, o que seria aquela universidade? Como seriam as unidades isoladas? Vamos lembrar que na época existia a grande faculdade estadual de São Paulo, né, que era baseada na cátedra. A cátedra vitalícia. Naquela época não tinha nem o jubileu, ela era eterna. E nós estávamos criando uma outra universidade estadual. A Unesp foi criada na mesma época, mas a Unesp era dividida. Nós estávamos criando a Unicamp, uma universidade diferente das outras. Essa comissão definiria o que seria o futuro da universidade. E o professor Zeferino nomeou 2 estudantes como representantes dessa comissão. Eu pela medicina e um colega da faculdade de engenharia. Nós tínhamos 2 faculdades funcionando, medicina e engenharia. Na primeira reunião dessa comissão, um dos diretores de faculdade, da faculdade de engenharia na época, ele disse claramente que ele não aceitava a presença de membros do corpo discente naquela reunião. Que se o membro do corpo discente não se retirasse, a reunião não continuaria. O coordenador dessa comissão era o professor Brigger, e vários dos diretores, porque nessa época nós já tínhamos alguns diretores de institutos, de faculdades, tentaram ponderar com ele, e ele falava, não, se houver um aluno, a reunião não ocorrerá. Essa é a história de por que a Universidade de Campinas ficou sem estatuto mais de 6 meses. Marcava-se a reunião, o aluno, no caso era eu, comparecia, ele pedia para eu me retirar, e vou dizer para vocês, de coração, minha vontade era ir embora, sabe? Gente, o que eu queria era ser médico. Não queria ser político, não queria ser nada. Como eu sou médico, não sou político. E o professor falava, não. Se o aluno não se retirar, não haverá reunião. E assim foi. Até o dia que eu fui reprovado numa matéria. Porque a gente pode ser reprovado em matérias. Era difícil quem passasse do primeiro ano da faculdade de Ciências Médicas até o 6º ano, sem uma dependência. E eu fui para uma dependência. Fui, sabendo que ia, não importa por que foi, e, assim sendo, eu fui excluído da comissão dos estatutos, excluído do conselho diretor, e aí a universidade pôde ter um estatuto. Mas isso mostra bem o que havia na época. E eu lembro que nessas reuniões, eu falava, bom, então eu me retiro. E os professores que estavam comigo, diretores de faculdades, de institutos, seguravam no meu braço e falavam, não, você não vai embora. Tipo assim, não, você foi nomeado pelo reitor, como nós fomos nomeados pelo reitor. Esse é um outro, e isso já faz parte dos arquivos, já está no arquivo da Unicamp, toda essa história que houve. E eu tive o cuidado de, quando eu saí da escola, eu pegar todas essas atas do que tinha ocorrido nessas reuniões e guardar comigo, sabe? Porque eu sabia que eu tinha vivido um momento ímpar na história e eu queria ter certeza que aquilo não seria usado até contra mim. E assim foi. E durante esses 6 anos, né, que eu tive na escola, eu lembro que eu participei da congregação da Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas, onde foi feita a decisão de quais seriam os grandes departamentos. Foi muito política, muito difícil.
E várias vezes houve empate e a decisão caía com o representante dos alunos. Todas as vezes que isso ocorria, eu pedia tempo. Eu pedia tempo mesmo. Hoje em dia, pede vista, né? Naquela época, eu falava, não, eu quero um tempo para consultar os meus colegas. E eu saía da reunião e ia conversar com muita gente, porque ali estava nascendo a Faculdade de Ciências Médicas. Né? Resumindo, não houve, por parte de ninguém, na história que eu vivi, na Faculdade de Ciências Médicas, não houve um aluno do primeiro ao sexto ano que eu vivi, então eu vivi 6 turmas, né? Isso é uma progressão meio geométrica. Aliás, fui reprovado no primeiro ano em matemática, em cálculo. Fui reprovado. Eu tinha que escolher uma. Vai matemática. Minha mãe era professora de vai matemática. Bom, de qualquer maneira, quando eu fui representante na congregação, eu vivi essa grande dificuldade que era formar uma faculdade. Eu não vi nenhum aluno que tivesse feito parte de movimentos chamados terroristas ou qualquer coisa desse tipo, certo? Nós não tivemos nenhum aluno preso durante os 6 anos que eu estive dentro da faculdade, aluno da faculdade de medicina, da Faculdade de Ciências Médicas. Nós não tivemos nenhum aluno que tenha sido expulso da faculdade por motivos políticos, certo? Não houve interferência política do governo da época, que era um governo militar, que alguns chamam de ditadura, outros chamam de governo militar. Conforme eu falei, eu não quero fazer análise histórica, mas não houve nenhuma interferência que a gente tivesse visto que não tivesse vindo desse núcleo, que foi o núcleo de professores fundadores da Faculdade de Ciências Médicas e que são os fundadores da universidade. Nós fizemos parte da criação dessa escola, que hoje é considerada uma das melhores faculdades de ciências médicas e medicina do Brasil, e com grande repercussão no mundo, e de uma universidade também que tem uma grande repercussão. Isso é importante a gente entender. Existem histórias que procuram tirar proveito de alguns aspectos, mas o tempo que eu vivi na faculdade, eu não vi essas histórias. Centro acadêmico foi sempre muito bem tratado pelos dirigentes da época, porque era importante, fazia parte da escola, conforme eu mostrei para vocês. Certo? E os estudantes sempre foram muito bem tratados. Eu não posso esquecer do Landau do professor Almeida me levando para Rio Claro, para Limeira. Não posso esquecer, eu não lembro, acho que era um aeroíris do reitor, carro bonito, me levando para o governo do Estado de São Paulo, Palácio do Morumbi, para conhecer o governador. Não posso esquecer dos professores que eu tive, que me acompanharam com 6 anos. Então, eu queria que essas pessoas que contam as histórias da universidade lembrassem disso. Nós somos o fruto das nossas ideias, das ideias dos nossos professores, dos estudantes, e nós fizemos, mesmo numa circunstância difícil, que era o governo da época, certo? Não podia se ter opinião, nós fizemos não só o melhor possível, nós fizemos muito mais do que o melhor possível. Nós fizemos a Unicamp. E é isso que eu queria deixar para vocês.